Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Um prazer imenso ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Os meus iniciados aí que quiserem já pegar a chanupinha. Vamos pegar a chanupinha porque hoje a gente tem um bate-papo gostoso da chalupa com a xamã. O que o xamanismo tem a ver e a espiritualidade tem a ver com o seu cotidiano, com a sua vida. E faz muitos anos que eu tô querendo falar sobre isso, sabe, meus queridos? E tive que amadurecer isso dentro de mim. Sabe que eu adoro as histórias, né? Mas eu deixei isso tudo atravessar o meu ser, sabe? Que eu gosto muito de atravessar. E isso tudo tem vindo para mim diante de uma noite, né, muito forte que aconteceu com as minhas conversas com os meus elos espirituais, né, com relação à transmissão dos conhecimentos, sabe? E eu tô chegando no momento da minha vida, né, como xamã, sentindo muito forte a questão de transmitir, sabe, todos os meus ensinamentos, sabe, de não levar, de deixar esse legado mesmo. Mas eu percebi que ao longo dos anos que tem tido uma grande confusão dentro do xamanismo, sabe? E isso começou a me incomodar profundamente, porque as pessoas estavam chegando a mim querendo apenas o conhecimento e não sabiam o que fazer com ele, entende? E isso foi me incomodando profundamente. Então, hoje eu quero trocar um pouco com vocês isso tudo, né, que tem atravessado a minha vida, que tem atravessado a minha história, né, como xamã, como mulher mesmo. E tudo que eu vou trazer, né, toda quinta-feira eu vou fazer uma live, porque eu tô muito sentindo de estar falando sobre isso. Enquanto as pessoas estão chegando aí, eu quero fazer hoje algo diferente. Não quero começar hoje ensinando, né? Quero assim, literalmente que vocês vão trazendo, né? Coloquem aí pra mim uma única palavra, né? Como que vocês estão chegando aqui hoje, né? Uma única palavra. Pode ser cansaço, pode ser esperança, pode ser confusão, pode ser alegria, pode ser coragem, pode ser silêncio, né? Escreva aqui enquanto eu acendo a minha chalupa, né? Pra gente começar a nossa conversa de amor do xamanismo ancestral. Vamos lá que eu quero ouvir vocês. Quero trazer aqui meu boa noite para quem está chegando aqui agora, para quem já estava antes, né? Quero começar com essa conversa nossa. Eu quero trazer várias perguntas, porque foram as perguntas que atravessaram a minha vida, sabe? Por isso que eu comecei fazendo essas perguntas para vocês, né? Quando foi a última vez que vocês sentiram que realmente estava vivendo a própria vida?
não cumprindo responsabilidades, mas vivendo, habitando a sua própria existência? Guarda essa pergunta, não precisa ninguém me responder, porque a gente vai falar muito sobre ela, a gente vai falar muito sobre isso, né? Então, respondendo a pergunta da live, o que o xamanismo tem a ver com a nossa vida? Talvez algumas pessoas esperam que eu responda, né? Os rituais, as cerimônias, os tambores, as ervas, a chanupa, né? As medicinas, os ancestrais, né? Tudo isso faz parte, né? E é profundamente importante, né? Mas hoje eu não quero começar por aí, meus queridos, porque durante anos, né? Eu também queria essa resposta para mim. E foi justamente essa resposta que um dia deixou marcada no meu coração, no meu munai, conforme eu falei para vocês. Eu caminho dentro do xamanismo há quase 40 anos. E nesse tempo eu conheci diferentes tradições, atravessei inúmeros rituais, iniciei centenas de pessoas, né? Conduzi pessoas, vi histórias, né? Profundamente transformadoras. E durante muito tempo eu achei que era ali na cerimônia que o xamanismo realmente acontecia, sabe? E até que um dia eu comecei a fazer essa pergunta para mim, né? Que dentro do ritual eu não consegui responder, né? Eu terminava uma cerimônia linda, voltava para casa, né? E continuava trabalhando, né? E no cotidiano, né? Fechava o computador, mas o trabalho não terminava. Então, sentava para o jantar, né? E continuava resolvendo problemas, né? E por dentro continuava mesmo atravessada, engasgada, como se alguma coisa não tivesse de forma de trazer plenitude para o meu ser. Então, e tô trazendo coisas do cotidiano porque realmente foi isso que aconteceu comigo. Eu entrava no banho, eu saía organizando a vida das pessoas, organizando as coisas, organizando a vida do meu filho, dormia, acordava e já pensava no próximo compromisso. E aqui quando eu falo do próximo compromisso, meus queridos, eu não estou falando somente do universo espiritual. Estou falando de todos os compromissos e que inclui o universo espiritual, né? E isso é muito importante trazer para vocês, porque essa separatividade, mesmo que inconsciente, ela estava muito forte dentro do meu ser. Sabe? Por mais que eu entendia que a espiritualidade, que meus elos espirituais aqui conduzem junto comigo, que manifestam, que fazem, eu fazia inconscientemente essa separatividade. Então, e que muitos, eu tenho certeza, acaba separando o cotidiano do xamanismo e faz uma dicotomia entre as coisas. Né? Então, eu percebi que eu não estava permitindo que habitar o meu lar, eu não estava habitando a minha casa, o meu lar. Eu quero trazer essa palavra porque uma coisa é você ter uma casa, a outra coisa é você habitar a sua casa. Quando eu percebi isso, e não foi durante uma cerimônia, não foi diante do meu altar, nem em nenhuma grande experiência extraordinária, mas foi numa tarde cotidiana mesmo, sentada, consagrando minha chanupa, né? Que essa pergunta atravessou a minha vida e mudou completamente a minha forma de compreender o xamanismo, né? Foi então que eu comecei a perceber profundamente e perceber que o problema nunca foi
a falta de espiritualidade. Né? Não é que eu estava ausente, não é que eu estava desligada dos meus elos espirituais, mas talvez fosse eu aprender a viver não de forma separada, mas de unificar a espiritualidade, né? E eu percebi que eu estava trazendo a espiritualidade separada do meu corpo, separada da mãe natureza, separada dos meus próprios sentimentos, inclusive. Separada das pessoas que eu amo. E aí eu vou trazer muitas, nas lives que eu vou fazer daqui pra frente, muitas histórias de muitas mudanças, de muita transformação e como unificar essas duas coisas, né? Que foram as minhas grandes experiências. Né? Separado essa separatividade, foi aí que eu percebi que o xamanismo ele começou a atravessar a minha vida. Por quê? Porque eu permiti que isso atravessasse. Então não era o xamanismo do ritual, não era o xamanismo na hora de acender o meu altar, não era o xamanismo na hora de eu fazer o meu rezo, não era o xamanismo na hora de eu acender a minha chalupa e fazer o meu rezo. Era um xamanismo que realmente atravessou a minha vida em todos os âmbitos, em todas as esferas. Então, para mim, hoje o xamanismo, ele começa muito antes, né? Ele começa quando eu volto a entrar em relação comigo mesma, né? Porque todos os nossos ancestros, né, eles compreenderam essa verdade mais profunda. A vida não existe separada, ela existe em relação, né? Quando a relação adoece, né, toda a roda sente, né, e sente que a relação está fragmentada, porque nós somos um só em todos os aspectos, somos uma só teia com todo, né? Então, quando eu me afasto da Mãe Terra, quando eu também me afasto de mim mesma, daquilo que é importante para o meu corpo, do descanso, ou de perceber que quando eu tomo uma xícara de chá, existe um rezo, sabe? De que quando eu simplesmente sento sem ter obrigação de absolutamente nada a não ser descansar e repousar e perceber que isso é um ato muito ancestral do descanso, do sagrado, eu estou novamente fragmentando as histórias. Então, quando eu deixo de escutar o meu corpo, eu deixo de perceber o que realmente eu estou vivendo. Quando eu deixo de olhar para quem caminha comigo, eu começo a acreditar que eu preciso carregar tudo sozinho. Né? E foi isso que mudou completamente a minha forma de compreender o xamanismo, né? Então hoje eu não vejo o xamanismo como um conjunto de rituais ou de técnicas, eu vejo como uma forma de voltar a habitar a minha vida, né? Porque habitar a vida é voltar a entrar em relação com a Mãe Terra, com o meu corpo, com o tempo, com quem eu sou, né? E com quem eu sou naquele momento, naquele dia, né? Seja com raiva, seja chorando, seja triste, seja fragilizada, seja alegre, seja feliz, seja soberana, em todos os aspectos, né? Porque habitar a vida é voltar a entrar em relação. Quero repetir isso para vocês, né? E aí, por isso que nós falamos que estamos em uníssono com a teia da vida. Não é somente nos colocar conectado à Mãe Terra, conectado de uma forma como se a gente estivesse somente usufruindo disso. Mas como literalmente sempre fomos relacionada totalmente com que eu estou me integrando naquele momento com a Mãe Terra. Porque a Mãe Terra, ela me ensina sobre o repouso, ela ensina sobre o descanso. Olha as estações, né? Se não falam sobre isso, né? Na primavera floresce, né? No inverno tudo seca, né? No verão tudo fica exuberante, né? Então, antes de qualquer ritual, antes de qualquer ensinamento e antes de qualquer resposta, eu também quero convidar vocês a fazer
uma experiência muito simples e muito profunda para vocês entenderem o que eu estou falando, né? O quanto o nosso corpo, né, que nós esquecemos de habitar, né, ele está ressentido, né, da gente encher a nossa mente com conhecimentos, encher com técnicas, né, de colocar todos os aparatos espirituais e viver uma vida para fora. E viver uma vida completamente desconectada. A gente fala da roda de cura e não vivencia a roda de cura dentro de si. A gente fala de tambor, mas não tem a menor consciência do que essa medicina pode trazer, né, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Qual é a medicina, né, que eu posso utilizar, né, que é simples, como tudo no xamanismo é simples, que pode sanar a minha ira, a minha ansiedade no cotidiano, né? Então, criou-se algo muito forte que é só nos ritos, ou que alguém tem que te conduzir para poder fazer algo por você, né? O xamanismo não é sobre isso. O xamanismo, eu sempre usei essa palavra e agora mais forte ainda. Xamanismo é a volta para casa. Mas não é uma volta para casa somente por ser tribo. É a volta para casa porque a gente está literalmente relembrando que o xamanismo é sobre sentir, é sobre se perceber. E aí eu quero trazer uma coisa muito, muito importante para a memória e para o Munai de vocês, que todos os nossos ancestros, antes de transmitir qualquer conhecimento, o que eles faziam? Não saíam ensinando. Por exemplo, vai falar sobre fogo. A primeira coisa é sentir, né? Aprender como acende, aprender como a madeira, observar as abuelas árvores, o tempo que que já se deu para ela cair, o momento certo de acender a fogueira, como faz, qual é o formato de fogueira que vai trazer para mim. Aí senta na beira do fogo, aquece, se conecta, depois vem o ensinamento. O que os nossos ancestros estão nos dizendo com isso? Sintam para depois aprender. Sintam o que esse ensinamento está trazendo para vocês antes de receber com a mente. Sintam. E a gente se perdeu de sentir. A gente se perdeu do nosso corpo. A gente se perdeu do nosso lar. E é por isso que hoje vivemos num mundo de tanta velocidade, de tanta desconexão, sabe? Sabe? Tudo é para fora, tudo é os outros e tudo é necessário alguém estar guiando para algum lugar. Então isso não é sobre xamanismo. Essa volta para casa, ela acontece quando eu literalmente aprendo que a respiração é uma das coisas mais ancestrais que existe. Né? E que neste momento eu posso me conectar comigo mesmo. Que quando eu amanheço o dia, antes de eu começar a trabalhar, eu abro o meu campo e entro em conexão com o meu ser. Eu entro em conexão com os meus elos espirituais. Eu entro em conexão abrindo um campo de amor comigo, para que eu seja gentil comigo nesse dia, para que eu seja gentil com o universo, para que eu seja gentil com tudo que habita. Então isso é o xamanismo. Aí sim, quando eu percebo isso tudo, aí eu trago literalmente para o meu cotidiano a história que eu trouxe para vocês, que atravessou minha vida. Então eu vivia um tempo de trabalho e não estava habitando o meu lar. A minha casa virou uma casa de trabalho, né? Então hoje, literalmente 6 da tarde, eu fecho o meu computador, agradeço os meus elos espirituais, deixo no campo todas as pessoas que eu atendi, deixo no campo todas as minhas criatividades, todas
tudo que eu tô canalizando para o dia seguinte eu retomar. E aí eu digo assim, a partir desse momento eu habito somente o meu lar e o meu corpo. E aí eu vou fazer um chazinho, vou sentar na minha poltrona preferida, vou pegar o meu livro de gratidão e eu vou escrever todas as gratidões que eu tive nesse dia. Para eu entender e levar para minha mente o tanto de coisas bonitas que aconteceu nesse dia comigo. Porque também esquecemos de agradecer, porque também esquecemos de viver no dia a dia a grande beleza de trazer, né? Ver um pássaro voando que está falando, trazendo uma mensagem, ver o sorriso do meu filho, né? Um abraço, né? Cada vez que ele passa perto de mim, ele diz: mãe, eu te amo. Porque, né? Aqui a gente tem muito disso, de externar o amor e celebrar isso. E tem dia que eu simplesmente falo, eu celebro a não obrigação de não ter que escrever no meu livro da gratidão. Hoje eu só quero ser eu, neste momento, com meu chá, com uma boa música ou com uma taça de vinho, e eu quero somente celebrar. Então isso é um respeito ao meu ser. E eu percebi que o meu sistema nervoso com isso completamente desacelerou. E no outro dia eu começo mais linda, mais leve, mais alegre e mais feliz. E aí eu quero trazer uma prática para vocês testarem isso no corpo, para vocês perceberem o quanto o corpo ele traz essas memórias, essas emoções guardadas, as coisas que a gente está aí empurrando com a barriga, simplesmente não habitando o próprio corpo, simplesmente não trazendo essa conexão da mãe terra, do vento, da água, de um chá, de uma pausa, e a gente vai jogando tudo para dentro do corpo da gente. Então, quero pedir para você fechar os seus olhos e eu quero pedir para você, se você sentir, né? Óbvio, e descruze os seus braços, coloca os seus 2 pés no chão e não pense que eu vou guiar vocês numa experiência extraordinária. Lembre-se que o xamanismo, ele vem das coisas simples. E as coisas simples são transformadoras. Estou sentindo assim, todo o campo aqui, né, se abrindo para isso que eu estou falando para vocês. Né? O xamanismo quase nunca começa nas grandes experiências. Ele começa quando nós ocupamos o primeiro território que nos foi confiado, o nosso corpo. Então inspira profundamente e vai soltando o ar bem lentamente. Faça isso umas 3 vezes. Inspira profundamente e solta bem lentamente. Enquanto você vai respirando, vai percebendo uma coisa muito simples. Você não está sustentando a Mãe Terra. É a Terra que neste instante é a grande mãe que sustenta você. Agora coloque a mão no seu munai, no seu coração, e a outra sobre o seu abdômen, o seu plexo solar. Continue respirando de forma tranquila, relaxe os seus ombros, relaxe a sua testa. Entre em contato com o seu munai, com o seu coração e com o seu plexo solar. Apenas perceba. Só quero pedir para você perceber. Perceba que existe vida pulsando aí, no seu munai, no seu coração e no seu plexo. Muito antes de qualquer pensamento seu, muito antes de qualquer preocupação, muito antes de qualquer papel que você desempenha.
E agora eu quero pedir que você traga para o campo a memória ou a situação que mais ocupa os seus dias nesse momento. Não tenta resolver, só traga essa memória. Apenas permita que ela se aproxime e observe. Observa o que acontece com o seu corpo nesse momento, enquanto você traz essa situação. A sua respiração mudou? O plexo ou os ombros enrijeceram? O corpo fala primeiro, as emoções e tudo que você guarda fala primeiro através do seu corpo. Ele nunca vai falar, o teu corpo nunca vai falar primeiro através das palavras. Ele fala através da presença. Então respira mais uma vez. E enquanto o ar sai, apenas observe que a tua vida está pedindo menos respostas e mais presença. E eu quero te pedir para você observar em qual território da sua vida, aí sentindo o teu corpo, você percebeu que você está mais ausente. E em qual território você percebeu que você continua muito presente, mas você deixou de habitar? Respira mais uma vez. E observa essa questão que você trouxe agora, que foi mais forte para você, que o seu corpo mais reagiu. Faz um gesto como se você agora estivesse puxando para fora isso. Como se você estivesse puxando uma corda para fora. E libera essa parte. Libera do seu campo. Libera da memória do seu corpo. Libera da memória das suas células. Puxa até você sentir que não tem mais nada para puxar. E ao finalizar, você simplesmente faz um gesto como se você estivesse limpando e lançando tudo para a Mãe Terra. Pedindo para a Mãe Terra literalmente transmutar tudo isso que estava te incomodando. E agora respira mais uma vez, lenta e profundamente. Respira mais uma vez. E agora coloca novamente a mão
no plexo solar e no coração. E pensa na mesma situação e vê o que mudou no teu corpo. O que você sentiu? E compreendam, não precisa escrever para mim, porque eu tenho certeza que a palavra que vem aí é paz, serenidade e mais tranquilidade. Percebe como o corpo reage? Percebe como que o nosso corpo fala? Né? Estou falando isso porque eu estou sentindo o campo aqui mudando com relação à mudança que houve aí, do outro lado. Até para a gente entender que não existe tempo e espaço para a espiritualidade atuar no nosso campo. Então, quero repetir, talvez a vida de vocês talvez não esteja pedindo, talvez esteja pedindo menos resposta e mais presença aqui, habitando o teu lar, habitando a tua casa. Né? E se vocês sentem para mim, diga para mim qual foi, com apenas uma palavra, qual foi sobre o que o corpo mostrou para vocês. Né? Qual foi o território que vocês estavam menos habitando? Trabalho, relação, família, saúde, né? Porque isso diz muito sobre vocês, diz muito do seu momento. Porque percebe uma coisa, nenhuma dessas palavras que estão vindo dentro aí para vocês, né? Ela é a relação que você constrói com elas, né? Porque muitas vezes a exaustão que você sente hoje, ela não nasce apenas da falta de descanso. Ela nasce de permanecermos muitas vezes presente em tudo, menos em nós mesmos. Os nossos ancestros, né, toda a cura para eles começa com a relação volta em equilíbrio. Né? Então a Mia colocou saúde. Então, eu quero dizer para você exatamente isso, né? Então, os nossos ancestros olhavam isso. Toda cura começa quando uma relação volta ao equilíbrio. Não existe cura isolada, meus queridos. Existe a restauração das relações, né? Existe a relação com a Mãe Terra, com o nosso corpo, com a nossa comunidade, com os nossos ancestros e conosco, né? Por isso, os primeiros gestos nossos como xamãs não é de controlar a vida, né? É de entrar em relação com ela, né? Então, é muito sobre isso. Então, isso remete muito para mim, que a gente tem essa dificuldade de simplesmente se despir das coisas, né? Se despir das coisas que a gente precisa deixar para poder se relacionar conosco mesmo, né? Eu literalmente, quando essas histórias que eu comecei a contar para vocês da minha vida no início, né, foi literalmente um aprofundar. Eu me senti como no mito de Inanna, né, quando eu encontrei a história mais antiga de Inanna, que eu compreendi, né, que eu não estava tratando de uma deusa, né, eu estava literalmente falando sobre todos os momentos em que eu estava descendo e acreditando que eu ia perder tudo, quando na verdade estava sendo convidada a descobrir que quem permanece quando tudo mais é retirado. Então, a gente às vezes tem que descer,
né? E às vezes a gente tem que se despir de ensinamentos, de técnicas, de coisas grandes. Quando eu estou falando que é se despir, não é se desconectar. Os ensinamentos são extremamente importantes e profundos. Mas quando eu coloco isso tudo como um centro e eu esqueço de vivenciar esses ensinamentos, eu caio no grande equívoco. Eu passo anos consagrando medicina, anos consagrando rapé, chanupa, o que você quiser, e eu volto sempre no mesmo lugar, porque eu não estou habitando esse conhecimento, eu não estou atravessando esse conhecimento, né? Por isso que eu falei da descida, porque é se despir, né? Se despir literalmente de tudo aquilo que eu penso que é, para simplesmente permitir atravessar e passar a ser. O caminho espiritual, ele não existe para impedir que a vida nos atravesse, que é um grande equívoco que se tem, né? Ele existe para que mesmo que atravessado pela vida, nós não deixemos de habitar quem nós somos. Vou repetir isso para vocês porque é extremamente importante. O caminho espiritual, ele não existe para impedir que a vida nos atravesse. Ele existe para que, mesmo atravessados pela vida, a gente não deixe de habitar quem nós somos. E é exatamente essa descida que eu quero, né, trazer isso para vocês. Né? A vida começou a retirar, né, da minha vida aquilo que eu acreditava ser quem eu era. Né? E a pergunta que eu falei, né, no início, que foi me atravessando, continua me acompanhando. Porque quando eu percebi que eu já não estava mais habitando a minha própria vida, eu achei que bastava descansar um pouco. Eu achei que bastava organizar melhor a agenda ou fazer menos coisas, né? Doce ilusão. Então não é sobre isso, né? A vida começou a retirar aquilo que eu acreditava ser quem eu era. E a pergunta foi se aprofundando, né? E nesse momento que eu fui trazendo tudo para dentro do meu cotidiano, né? Porque existe uma diferença muito grande entre passar um problema e sentir a própria identidade estar sendo desmontada. E eu passei por isso, sabe? Né? Porque foi muito forte isso para mim. Então eu não estava apenas vivenciando situações, eu estava deixando de reconhecer a pessoa que eu tinha sido durante tantos e tantos anos. Então foi isso que o xamanismo fez comigo. Ele me ensinou literalmente que não veio para me ensinar apenas ter os conhecimentos para eu transmitir. Ele veio para atravessar a minha vida e eu ser a ponte para que também muitas vidas fossem atravessadas pelos conhecimentos, que é uma grande diferença. Então, eu quero também deixar uma pergunta para vocês, né? Qual foi o momento da vida de vocês em que você mais pensou, eu já nem sei mais quem eu sou? Né? Porque talvez depois de uma separação, talvez de uma perda de trabalho, talvez de um luto, de um desafio financeiro, de uma doença, de uma mudança. Eu estou trazendo questões cotidianas para vocês entenderem como é que pode atravessar a nossa vida. Né? Porque se você sentir vontade mesmo de mergulhar nisso, de perceber que é nesse cotidiano, você sentir que literalmente é atravessado pelas questões do tecnicismo ou da separatividade, né? Ou no meio disso, das suas turbulências, né? Como a história que eu falei de Nana, né? Que cruzou o meu caminho, né? Não é algo que é antigo, não é algo que é distante, é algo que é a minha jornada de Inanna, é a sua jornada de Inanna, descendo ao nosso mundo inferior, sabe? E precisando despojar mesmo de tudo aquilo que a gente consegue atravessar, né? E aí a gente consegue se ver, e aí a gente consegue perceber aonde realmente eu não estou permitindo que a espiritualidade, o xamanismo, ele atravessa a minha vida. Porque tudo isso é um grande espelho, né? Porque foi aí também que eu compreendi, né, que a pergunta mais difícil
que a vida nos faz nesses momentos de crise, é quem é você, que tudo nesse momento sustenta uma identidade que já não está mais aqui. Então, isso é sobre o xamanismo atravessar a tua vida, de você perceber literalmente, né, que essas histórias, elas podem ser permeadas de verdade, de ancestralidade, do fogo, da medicina, mas se eu continuo estressada, se eu continuo doente, se eu continuo com ódio, com raiva após a semana seguinte e eu não consigo olhar para isso, se eu estou distante da minha família, do meu companheiro, não consigo olhar para o outro, não consigo olhar para mim, eu não habito o meu corpo, não habito o meu lar, eu não habito a minha casa e depois no ritual eu estou lindo e maravilhoso lá novamente para consagrar a medicina ou mesmo estou diante do meu altar. Então, que espiritualidade é essa que está atravessando, né, as nossas vidas? Né? Que chamado é esse, né? Que está acontecendo dentro do teu ser. Então, essas perguntas todas eu quero deixar para vocês, para que vocês possam literalmente observar essa grande diferença entre acumular conceitos e conseguir habitar aquilo que nós sabemos dentro do nosso dia a dia. Por isso que eu tenho batido muito nessa tecla no meu Instagram sobre esse excesso de conhecimento. Todo mundo está querendo aprender para ensinar alguém. Mas ninguém quer aprender para vivenciar as coisas. E aí no cotidiano vão para dentro dos consultórios, vão para os tarja preta, vão para todos os medicamentos e volta para o mesmo lugar. Né? O papel do xamanismo, quero repetir isso, não é nos tirar da vida, é devolver cada um de nós a vida. Ele não existe para que você viva isolado ou dependa cada vez mais de ritos ou somente, exclusivamente de medicinas. Ele não existe porque você está querendo conhecimento, ele existe para atravessar a vida. Ele existe para que você volte da cerimônia conseguindo conversar melhor com quem você ama, para cuidar melhor da sua casa, para olhar para o seu próprio corpo, assumir as suas decisões com firmeza e habitar o seu cotidiano. Porque a nossa tradição, porque os nossos ancestros, nunca existiu uma separação entre espiritualidade e vida real. A vida já é um verdadeiro altar. Isso é o xamanismo ancestral. A vida é um altar. A nossa vida é um altar. Então, literalmente eu trago isso para vocês hoje, para que vocês reflitam sobre essas questões na vida de vocês. E porque existe o xamanismo, ele não é um lugar para onde eu vou. É um lugar, é uma forma de habitar a vida quando eu volto. Entende a diferença? O xamanismo, ele não é um lugar para onde eu vou. Ele é uma forma de habitar a vida quando eu volto. Quando eu volto do meu rito, quando eu volto da minha escuta, quando eu volto da minha chanupa, né? E foi isso que mudou para mim. Eu continuei conduzindo cerimônias, eu continuei honrando a minha tradição, e eu continuei caminhando com os meus ancestros, né? Eu continuei caminhando com os meus elos espirituais, né? E eu compreendi que a verdadeira cerimônia, ela não precisava continuar quando eu fechava os olhos, ela continuava quando eu voltava para casa, quando eu preparava meu chá, quando eu sentava com quem eu amo, quando eu organizava o meu território, quando eu precisava tomar uma decisão difícil, né? Porque o xamanismo não acontece apenas diante do fogo sagrado, ele acontece também na nossa vida e no nosso cotidiano. Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre a espiritualidade, sobre o xamanismo, o quanto isso habita a nossa vida, né? E eu quero finalizar literalmente com a pergunta que eu abri nessa noite. Não sei se vocês lembram. Qual foi a última vez que vocês sentiram que estavam realmente habitando a sua própria vida? Talvez você ainda não tenha essa resposta.
completa e tá tudo bem, né? Porque eu aprendi a viver respondendo as minhas perguntas. O xamanismo não me ensinou a continuar caminhando com elas, mas com mais presença. E não vou ter todas as respostas. Eu vou continuar tendo boleto, continuar existindo na minha casa, continuar esperando, tendo as minhas obrigações, mas com uma diferença fundamental, né? Quem volta para essa vida hoje já não é mais a mesma pessoa que começou essa live hoje com vocês, com toda certeza. Gratidão imensa pela presença de vocês, um beijo no coração, e a quinta-feira que vem a gente volta com mais uma história. Vou trazer uma história muito incrível que aconteceu comigo com relação ao xamanismo, e a gente vai se falando. Um beijo no coração, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se sentindo muito amados, com muita presença, com muito amor, com muita beleza, porque é isso que vocês merecem, é isso que nós merecemos. Um beijo no coração de vocês. Lembrem-se de praticar e habitar a vida de vocês, de permitir que o xamanismo seja no vento, no fogo, no silêncio, num chá, numa poltrona, habite o teu ser, né? Porque é sobre isso o xamanismo. Um beijo no coração e até daqui a pouco. Quinta-feira a gente se vê de novo. Pela Maia, pela tua existência, na minha existência. Um beijo no coração, meus queridos.